Continuando a nossa correção, tá, galera? Número 3, lá da página 32, está dizendo o seguinte: nas expressões dadas, introduza o fator externo no radicando. Então, o que ele está pedindo para você fazer? Todos esses números aqui, ó, que estão do lado de fora, tá? Eles vão ter que entrar tudo pro radical. Eles vão ter que ficar aqui dentro, tá? E a gente deve observar sempre qual o índice que está sendo utilizado para o radical. Então, assim, seguindo aqui a letra A, eu tô aqui com uma raiz quadrada de 5, eu vou repetir, raiz quadrada de 5. Esse 3 tem que entrar para o radical, então, vezes 3. Qual é o índice do radical? 2. Então, o expoente do 3 vai ser 2. E a gente resolve normal. 5 vezes 3 ao quadrado, 9, que é igual 5 vezes 9, raiz quadrada de 45, tá? Ah, professora, e quando for índice diferente? Vamos lá, tem mais exemplos aqui, né? Mais exercícios. Raiz quarta, desculpa, né? E aqui a gente tem o quê? A gente tem o 3, que já tem que ficar aqui dentro. O 2 vai entrar para o radical e o seu expoente vai ser quem? Vai ser 4, vai ser igual ao índice, tá? Vamos resolver. Raiz quarta de 3 vezes 2 à quarta dá 16. Então, 3 vezes 16, raiz quarta de 48. Letra C, o 10 entra aqui, ó, junto com 5. Se a raiz é quadrada, o 10 vai ficar ao quadrado. Raiz quadrada de 5 vezes 100. Raiz quadrada de 500. Aqui, 2 raiz cúbica de 5. Então, raiz cúbica de 5 vezes 2 ao cubo. Raiz cúbica de 5 vezes 2 ao cubo, 8. Raiz cúbica, 5 vezes 8, 40. 3 raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 10 vezes 3 ao cubo. Raiz cúbica de 10 vezes 3 ao cubo, 27. Então, 10 vezes 27, 270. Letra F, meio da raiz quadrada de 12. Repete a raiz quadrada de 12 vezes. Como é meio, a gente vai colocar entre parênteses elevado ao quadrado, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 12 vezes 1 ao quadrado, 1, e 2 ao quadrado, 4. Multiplicamos de cima, multiplicamos de baixo. O denominador do 12 é 1, né? Então, 12 vezes 1, 12. E 1 vezes 4, 4. 12 dividido para 4, raiz quadrada de 3. Letra G, o x vai entrar, vem junto com esse x aqui, com a raiz cúbica de x. Então, raiz cúbica de x vezes x ao cubo. Bom, multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, 1 mais 3, 4. Bom, H. Na H, devemos introduzir o 2A dentro do radical, né? Que já tem o radicando B. Então, vamos lá. Raiz quadrada de B vezes 2A, ele está entrando para o radical de B, né? Que já tem o radicando B. Porém, a gente precisa elevar o expoente, né? Precisamos colocar aqui o expoente que seja igual ao índice. Então, aqui, se a gente tem 2 e tem A, parênteses, e eleva ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de B, 2 ao quadrado vai ficar 4 e A ao quadrado vai ficar ao quadrado. Então, ajeitando aqui, vai ficar o seguinte: raiz quadrada de 4A ao quadrado B, tá? A mesma coisa aqui, o x sobre y, né, tem que entrar. Então,
x vezes x sobre y ao quadrado é igual raiz quadrada de x vezes x ao quadrado, x ao quadrado. E y também eleva ao quadrado, então y ao quadrado. Aqui é uma multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 1 mais 2, 3, sobre y ao quadrado. A mesma coisa aqui, raiz quarta de 5y vezes 2x à quarta. Então, raiz quarta de 5y vezes 2 à quarta, 16. X à quarta, x à quarta. Juntando todo mundo, resolvendo, vai ficar 16 vezes 5, 80, x à quarta, y. E por último, raiz quinta de 2xy vezes x ao quadrado y ao cubo elevado à quinta. Então, raiz quinta de 2xy vezes... Bom, aqui, galera, propriedade de potenciação também, tá? A gente repete o x e multiplica o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então, 2 vezes 5, 10. Repete o y e faz a multiplicação também. Então, 3 vezes 5 vai ficar 15. Ajeitando todo mundo. Raiz quinta de 2. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 10. 1 mais 10, 11. No y agora, 1 mais 15, 16. Questão 4. Se A e B representam números reais positivos, escreva as expressões como um só radical. Então, a gente vai fazer o que a gente fez um pouquinho na 3, a gente vai fazer na 4, tá? Ó, esse A aqui precisa vir para dentro da raiz quadrada de A. Esse A ao cubo B precisa vir para cá. E 2A precisa vir para cá também. Lembrando que quando eles vêm para esse radical, o índice aqui sempre vai abrir como expoente para eles, tá? Então, olha só. Raiz de A vezes esse A tá entrando, então A ao quadrado. Raiz, bom, multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 1 mais 2, 3, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Raiz cúbica. Essa raiz aqui a gente vai repetir. Questão 4. Se A e B representam números reais positivos, escreva as expressões como um só radical. Então, quer dizer, todos esses aqui, ó, A ao cubo B, 2A, vão entrar para esse radical que está aqui, tá bom? E o radical de fora permanece. Então, raiz, abre uma outra raiz, o A daqui repete e o A que está sendo introduzido, vamos colocar ele A usando o índice ao quadrado, tá? Então, quer dizer que quando a gente tem radical de radical, a gente multiplica os expoentes, não é isso? Os expoentes não, desculpa, os índices. Então, 2 vezes 2 vai ficar quanto? 4. E multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. O expoente aqui é 1, aqui é 2. 1 mais 2, 3, tá? A mesma coisa no segundo aqui, na letra B. A raiz cúbica, ela permanece. Aí vem raiz. Quem é aqui? B vezes. Quem é que está entrando? A ao cubo, B. Abre e fecha parênteses e tem o expoente do lado de fora. Esse expoente é o índice desse radical, que é 2. 3 vezes 2, 6. B vezes A. 3 vezes 2, 6. Então, A a sexta vezes B. 1 de B com 2 lá de fora. 1 vezes 2, 2. E agora, a gente vai reduzir, né? Raiz sexta de A a sexta. B. Repete B. 1 mais 2, 3. Letra C. Bom,
abre o radical, né? Agora, outro radical, que é a raiz quarta, repete quem tá dentro da raiz quarta, que é A ao quadrado, B ao cubo. E quem é que tá chegando? O 2A. O 2A vai ganhar expoente que faz parte do índice aqui, que é 4. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. A ao quadrado, B ao cubo, 2A quarta, vai ficar quanto? 16. E A quarta, A quarta. Aí, vamos lá. Raiz oitava, 16. A ao quadrado e A quarta. Então, 2 mais 4, 6. Vezes B ao cubo.